Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para o nosso quarto encontro da banca Selecom, tá certo? E nessa aula a gente vai falar sobre raciocínio lógico propriamente dito, tá certo? Então a gente já falou um pouco de conjuntos, um pouco de porcentagem, análise combinatória e probabilidade, que são assuntos aí muito importantes. E agora a gente de fato vai falar da lógica. Tem muitos tópicos para a gente falar um pouquinho, então a gente vai fazer essa primeira aula voltada para a lógica, tá certo? Eu mandei para você o nosso material e com base em cada questão a gente vai trabalhando aí o contexto teórico que você precisa guardar, tá certo? Então vamos lá, vamos projetar aqui a nossa primeira questão, tá certo? Maravilha, vamos lá então. A primeira questão, ela está falando o seguinte, né? Observe que nas 4 sentenças abaixo, no caso, há exatamente N proposições. Bom, então, primeiramente, vamos recordar aqui de forma muito rápida, né? A primeira coisa que você estuda na lógica é o que nós vamos chamar de proposição lógica, certo? Qual é o conceito que a gente trabalha? Eu vou colocar o seguinte: coloque assim, ó. É uma sentença declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então vamos lá. Aí tem alguns pontos que a gente precisa levantar aqui, certo? Então pensa comigo, você vai ter ali uma sentença declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. Nunca ambas, tá certo? O que acontece? Você sempre vai ter em mãos frases da língua portuguesa e você vai ter sentenças, expressões matemáticas, tá certo? Eu vou pegar um pequeno exemplo fora aqui da questão. Imagine essa situação aqui, ó. Vamos lá. Carlos é rico. A primeira coisa que você analisa para saber se a frase dada ela vai ser uma proposição lógica ou não é se a frase tem verbo. Então, por exemplo, Carlos é rico. Eu percebo que a frase ela possui verbo. Então, é a primeira coisa que você levanta. Caso a frase não tenha verbo, automaticamente ela não será uma proposição lógica. Isso precisa ficar claro, tá certo? Bom, aí você pode falar assim, professor, mas eu não sei quem é Carlos. Veja, você não precisa saber quem é Carlos. Você só precisa entender que a frase dada, ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ó, se Carlos realmente for rico, a frase é verdadeira. Se ele não for rico, a frase é falsa. Só isso, tá certo? Só que antes, perceba que essa frase dada, ela possui sentido completo, certo? Como assim? Quando eu digo que Carlos é rico, mesmo sem saber quem é Carlos, né, você entende a mensagem, né? Você entende a informação passada. Você pega e fala assim, professor, beleza, né? Carlos é rico, entendi. Se você entende, é porque a frase tem sentido completo, correto? E ela só tem sentido completo pelo fato de ter verbo. E aí você percebe que ela pode, como a gente já disse, ser classificada em verdadeira ou falsa. Se de fato Carlos for rico, ela é verdadeira. Se ele não for rico, ela é falsa. Então, a partir do momento que você tem uma frase ou uma sentença matemática que possui verbo, sentido completo e ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, automaticamente você vai ter uma proposição lógica, tá certo? Então esse é o conceito. E quando você faz essa parte teórica,
você também trabalha quando é que não vai ser uma proposição lógica. Aí nós temos 5 situações: frases interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxos, tá certo? Então, eu sugiro, né, caso você tenha dúvida nessa parte da matéria, que você volte um pouquinho na parte teórica, tá certo? Bom, entrando novamente na nossa questão, a gente tem aqui 4 afirmações que nós temos que descobrir quais que são proposições lógicas. A primeira afirmação é: o valor de 2 menos 3 é igual a 1. A nossa sentença é essa aqui, ó. Até vou colocar aqui, ó. 2 menos 3 igual a 1. Vamos lá. Primeira coisa, tem verbo? Aí tem muita gente que olha e fala assim: professor, não tem verbo. Só que, na verdade, tem. Se você escreve isso aqui, você tem assim, ó. 2, né? Você pode colocar assim, ó. 2 mais menos 3, ou então 2 menos 3. Olha só. É igual a 1. Então, perceba que o verbo, ele está ali, oculto, mas ele está ali. Então, essa sentença matemática, ela possui verbo, né? Ela tem sentido completo? Tem. Ela tem sentido completo, porque quando eu digo 2 menos 3 igual a 1, você entendeu, certo? Só que agora tem um outro detalhe. A gente pode classificá-la em verdadeira ou falsa, né, nesse caso? Podemos. Por exemplo, quanto que é 2 menos 3? Nós sabemos que 2 menos 3 é igual a menos 1. E a banca disse que é igual a 1. Ou seja, né, o valor lógico dessa sentença é a falsidade. Mas não é a questão. A questão é que é uma sentença que você pode justificá-la em verdadeiro ou falso. Então, veja, o primeiro item, ela possui sentido completo, tem verbo, e ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, o primeiro caso, nós temos sim uma proposição. Isso aqui também é o que nós chamamos de sentença fechada, certo? É uma sentença fechada. Toda sentença fechada é uma proposição lógica, seja expressão matemática ou frases da língua portuguesa. Bom, esse é o primeiro item verdadeiro. Segundo item, a expressão x mais y é positiva. Nesse caso aqui, nós temos que é falso. Por quê? O que temos aqui no segundo item é o que nós vamos chamar de sentença aberta. Ou seja, não confunda, você precisa lembrar da parte teórica. Sentença fechada é uma proposição. Sentença aberta não é. Como assim, professor? Ó, x mais y. Eu não sei o valor do x, eu não sei o valor do y. Eu não conheço, pode ser qualquer valor. Então, eu não consigo dizer se x mais y é de fato positivo. Eu não consigo dizer, concorda? Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu não conheço o valor de x e de y, então eu tenho aqui uma sentença aberta, entendeu? Esse é o lance. Então, só para voltar um pouco mais na parte teórica. Quando você tem uma expressão matemática que possui incógnita, né, então, né, na maioria das vezes, ela vai ser uma sentença aberta. Vai depender muito do contexto. Mas, na maioria das vezes, é uma sentença aberta. É uma dica para que você, caso aconteça na sua prova, você julgue, tá certo? Então, o segundo item não se trata de uma proposição lógica. O terceiro, Marcela fala inglês. Veja, a frase, ela tem verbo, vou colocar aqui, ó. Primeira coisa que a gente analisa, ela tem verbo. Quando eu digo Marcela fala inglês, ela possui sentido completo, porque você entendeu. Tipo, beleza,
Marcela fala inglês. Você pode não saber quem é Marcela, mas independente disso, certo? E ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, né? Se de fato Marcela falar inglês, a frase é verdadeira. Se ela não falar inglês, a frase é falsa. Então, né, o nosso terceiro item tem verbo, sentido completo, e ela pode ser verdadeira ou falsa. Logo, estamos diante de uma proposição, verdadeiro. E o último item fala assim: o carro de Francisco é preto. Vamos lá. A frase mencionada tem verbo, então vamos pontuar aqui, ó. Ela possui verbo, certo? Ela tem sentido completo. Porque pensa comigo, se eu digo para você, o carro de Francisco é preto, você entendeu a mensagem, concorda? Você entendeu a frase. Beleza. O que acontece? Agora, será que ela pode ser verdadeira ou falsa? Pensa, eu não conheço Francisco, eu não preciso saber quem é ele. Mas pensa comigo, se de fato o seu carro for preto, então a frase é verdadeira. Se o seu carro não for preto, então a frase é falsa. Percebe? Então, assim, é uma frase que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Logo, a frase ela tem verbo, sentido completo, e ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Estamos diante de uma proposição lógica, tá certo? Então, dos 4 itens que o problema levanta para a gente, 3 deles foram classificados em proposições lógicas, né? Vamos ficar então com a alternativa C. Essa questão aqui trabalha justamente com o primeiro tópico da lógica, tá certo? Então, assim, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, porque agora a gente está trabalhando questões e eu vou pontuando um pouquinho da parte teórica, senão a aula fica imensa, aí não dá tempo, entendeu? Tá certo? Então, eu sugiro que, caso tenha ficado dúvidas, volte e trabalhe, tá certo? Maravilha. Vamos lá para a questão de número 2. Bom, a questão vai falar assim, ó. Na proposição André é analista de sistema e Raul é engenheiro, o conectivo lógico utilizado denomina-se... Quem domina essa parte da matéria aqui mata a questão na hora. Mas vamos fazer um esqueminha. Existe uma parte da lógica, na fase inicial também, chamado de conectivos lógicos. São 5 os casos que você precisa saber a nomenclatura, quem é quem e a simbologia, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro caso, ele é chamado de conjunção. E aí estamos falando do E, certo? E o seu símbolo é esse triângulozinho aqui que não é fechado embaixo. O segundo caso, ele é chamado por disjunção inclusiva, certo? E que aí, no caso, estamos falando do OU e o seu símbolo é esse Vzinho aqui, ó, tá certo? O terceiro caso, ele é chamado por disjunção exclusiva, e nesse caso estamos falando do ou. O seu símbolo é um Vzinho com traço embaixo. Nós temos o quarto caso chamado de condicional. Estamos falando do se e então, certo? Que é o caso mais usado. E o seu símbolo é a setinha com um único sentido. E nós temos o último caso, que é bicondicional, certo? Bicondicional, nesse caso, estamos falando do se e somente se. E o seu símbolo é essa setinha com duplo sentido, tá certo? Bom, temos todos os nossos conectivos lógicos aqui apresentados.
que você tem que saber o nome e a simbologia. Aí nós temos aqui a frase, ó. André é analista de sistema. Aqui é uma proposição simples, certo? Aí nós temos aqui, ó, a conjunção, tá vendo o E, ó? E Raul é engenheiro. Aqui é outra proposição simples. Então, nós temos uma proposição composta e o elo de ligação é o E, que é a conjunção. E é essa a pergunta do problema. Então, alternativa correta, letra D. Por isso que eu falei, quem já domina, hora que pega uma questão como essa, ganha muito tempo para as outras, porque você vai gastar aí 5 segundos, tá certo? Maravilha? Vamos para a terceira questão. Essa aqui também, tá? Você estudou a parte teórica, você tem 5 tabelas verdade que você tem que dominar. Então aqui não adianta eu te passar todas elas, porque, entre aspas, é decorar mesmo, não tem jeito. Então, você vai fazer o seguinte, aqui a banca levanta uma das 5 tabelas e te pergunta de quem que se trata. Então, o problema fala assim, considere a tabela verdade abaixo, sendo P, Q e R proposições, e V e F, respectivamente, os valores lógicos, verdade e falsidade. Então, ele fornece a tabela. Aí ele quer saber quem é o R, né? Ou seja, de qual tabela que se trata. Aí ele fala, ó, a proposição R representa na tabela indicada na seguinte opção, né? Será que é uma conjunção? Será que é a tabela da disjunção inclusiva ou exclusiva? Será que é da condicional? Será que é a tabela da bicondicional? Então, olhando pela tabela, né? Olha só, V com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro, F com V é verdadeiro e F com F é falso. Se você tem as 5 tabelas aí na sua cabeça, ou se você olhar no seu caderno, você vai perceber que aqui é a tabela da disjunção inclusiva. Ou seja, é a tabela verdade do ou, tá certo? E um fator importante, tá? O ou, aqui eu tô colocando o seu nome, vamos dizer assim, completo, tá? Disjunção inclusiva, mas muitas bancas chamam ele por apenas disjunção e tá tudo certo, beleza? No caso é o ou, qual que é o seu símbolo? É o Vzinho, tá vendo? Então, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra D, tá vendo? P ou Q. Então, assim, outra questão da banca que é direta ao ponto. É só você olhar um pouquinho, né? É como se fosse apenas teoria, tá certo? Então, cuidado com isso. Você tá vendo que a banca gosta de cobrar, tá? Vamos para a questão de número 4. Muito bem, vamos lá. A questão vai falar assim, ó. Sabe-se que as proposições A e B são, respectivamente, verdadeira e falsa. Opa, então peraí. Nós temos o seguinte. O problema está falando que a sentença A ela é verdadeira e que a sentença B ela é falsa. Considere as proposições P e Q. Vamos lá. O problema coloca aqui, ó, P e Q, e nós vamos ter que julgar. Dessa forma, os valores lógicos de P e Q são, respectivamente, né, nessa ordem. Vamos fazer aqui primeiro de P, ó. Vamos lá. P é o seguinte. Tá vendo que você tem aqui, ó, o tiozinho na frente do B? Então, para quem não lembra, isso significa negação. Você vai pegar uma proposição simples e vai negá-la. Então, pensa, se ela é verdadeira, ela fica falsa. Se ela é falsa, ela fica verdadeira, né? No caso aqui de B, a banca está falando que ela é falsa. Como ali na nossa sentença ela tem o tiozinho, então fica não B. Nós temos que negá-la. Se ela é falsa e você nega, ela fica verdadeira. Então ali, ó, na frente, né, eu vou até puxar aqui para não ficar juntinho ali, ó. Vamos fazer aqui na frente. Não B, você vai ter o seguinte, o B é falso, certo? O B é falso, não B fica verdadeiro. Então, o A é verdadeiro, ó. Beleza. Ou seja, né, aqui
na nossa proposição P, está sendo aplicado, né, o condicional. Então, na tabela verdade do se e então, V com V, nós sabemos que é verdadeiro, certo? Agora, a outra sentença, vamos fazer aqui na frente, ali nós temos, ó, não há ou B. Está sendo aplicada agora na proposição que, né, a disjunção inclusiva. Bom, aqui nós temos, ó, a negação de A, tá vendo? Sabemos que o nosso A, ele é verdadeiro. Se você nega, ele fica falso. Então vai ficar aqui, ó, falso ou. E a nossa sentença B normal, ela é falsa. Então tá aqui, ó, falso, ou seja, estamos aplicando a tabela verdade do ou, certo? Pela tabela verdade do ou que você tem aí, né, se Deus quiser na sua cabeça, você sabe que F com F é falso, tá certo? Muito bem. Então nós acabamos de encontrar o valor lógico da proposição P e Q, né? P é verdadeiro e Q é falso. Pelas alternativas, nós vamos ficar com a letra C. Não é isso? Ó, verdadeiro e falso, porque a banca colocou respectivamente. Então, a gente tem que obedecer a ordem. Então, cuidado com esse tipo de questão em que a banca ela fornece para a gente os valores lógicos de proposições simples, tá certo? De proposições simples. Se você estiver escutando algum barulhinho aqui, é porque a chuva está muito forte, tá certo? Se você está vendo esse vídeo agora, e tem gente que vai ver depois, não tem problema nenhum. Então, se você estiver escutando um pequeno barulhinho, um ruído, é por conta que a chuva agora está muito forte, tá certo? Maravilha. Bom, fizemos a questão de número 4. Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Vamos para a questão de número 5, que vai falar o seguinte. Considerando-se a proposição, se 2 mais 1 é igual a x, então 3 menos 4 é igual a y. Eu vou até escrevê-la aqui, para ficar mais fácil da gente fazer a nossa análise. Ó, se 2 mais 1 é igual a x, ó, então... Ou seja, é uma frase condicional. Então, 3 menos 4 é igual a y. Aí o problema fala, a única opção que contém, respectivamente, valores de x e y, os quais tornam a proposição falsa. Bom, vamos lá. Aí você precisa voltar na tabela verdade do condicional. Quando é na tabela verdade do se, então, que nós vamos ter algo que é falso. Só existe uma opção. Lembra que a gente fala Vera Fischer, V com F? Ou seja, vamos pegar aqui, ó. Se você tem, né, por exemplo, o condicional se P, então Q, para ele ser falso, né, a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte precisa ser falso, tá certo? É o único caso. Bom, o que acontece? O problema afirma que a sentença tem que ser falsa. Então, aqui, ó, essa primeira parte, ela precisa ser verdadeira e essa segunda parte, ela precisa ser falsa, para que a sentença seja falsa. Bom, a primeira parte tem que ser uma verdade, ou seja, x tem que ser igual a 3. A segunda parte, ela tem que ser falsa. Por exemplo, se você calcular o y aqui, ó, 3 menos 4 vai dar menos 1, tá certo? Menos 1. Ou seja, para que não seja menos 1, esse y precisa ser aqui diferente de menos 1, para ficar falso. Porque se a gente considerar o y igual a menos 1, essa segunda parte, ela vai ser verdadeira. E aí, na condicional V com V é verdadeiro, não é falso. Então, essa segunda parte, né, ela precisa ser falsa para que a frase fique falsa, tá certo? Bom, aí, pelas alternativas, ó, a primeira parte tem que ser 3. Ou é a letra A, ou é a letra D. Aqui já é tudo falso, ó.
porque a primeira parte é 4, não tem como. Beleza. Agora, se a segunda parte for menos 1, por exemplo, aí a nossa sentença ela vai ficar o quê? Verdadeira, porque a gente vai ter V com V. Por exemplo, olha a letra A, ó, ele colocou menos 1. Então não pode, né? Não pode ser o menos 1. E aí a banca colocou um outro valor, né? 1, porque tem que ser diferente de menos 1. Então, vamos ficar com a letra D. Uma coisa que você vai observar, no caso da banca, é que ela gosta muito de pegar a matemática, tá? Principalmente a matemática básica, e colocar dentro da lógica. Tem muitas questões. Eu tô para te falar que é a banca que mais faz isso, tá? De pegar realmente muitos conteúdos da própria matemática e construir questões dentro da lógica, tá certo? É uma das, né? Eu acredito que Selecom e a OCP, né? A OCP gosta bastante também, tá? Então, toda hora você se depara com uma questão dessa forma. Tem outras bancas que praticamente não existe isso, né? Usam bastante, quase que 100% frases da língua portuguesa, tá? Bom, fizemos aqui a questão de número 5, vamos para a questão de número 6. Olha só, outra questão envolvendo a matemática. Considere as 4 proposições abaixo, né? Vamos analisar aqui. O que vai acontecer? Ó, aí nós temos 4 proposições. Aí, se n dessas proposições possui valor lógico verdadeiro, né? O valor de n é, ou melhor, quantas dessas proposições possui o valor lógico verdadeiro? Aí nós vamos ter que fazer conta, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, vou chamar de 1, 2, 3, 4, ó, o primeiro fala assim, ó, se 3 mais 2 é igual a 6, deixa eu te perguntar, 3 mais 2 é igual a 6? Não, ou seja, isso é falso. Aí eu tenho aqui, ó, então, tá, eu estou transformando para a linguagem simbólica, então, ó, 4 mais 4 é igual a 9? Não, então aqui também é falso. O que a gente conclui, ó? Na tabela verdade do se e então, F com F nós sabemos que é verdadeiro, certo? Vamos para o item 2, a sentença 2. Ó, se 3 é igual a 3, ou seja, 3 é igual a 3, verdadeiro. Então, 3 mais 4 é igual a 9? Falso, né? 7. Então, aqui, ó, na segunda sentença, nós caímos em Vera Fischer, que é o único caso que é falso. Então, aqui é falso, tá certo? Vamos para a terceira sentença, né? Ali nós temos assim, ó, se 2 é menor do que 3, peraí, 2 é menor do que 3, isso tá correto? Tá correto. Então, ó, 7 é maior do que 4? Verdadeiro. Beleza. Pela tabela verdade do se e então, V com V, nós sabemos que é verdadeiro. E aí nós temos o último caso, né? Ó, se 1/3 é um número inteiro, aí eu te pergunto, 1/3 é um número inteiro? Falso, não é, né? Então, 4 é um número par? Verdadeiro, né? Só que pela tabela verdade do se e então, F com V é verdadeiro. Então, das 4 sentenças, 3 possuem valor lógico verdadeiro. E aí nós vamos ficar com a letra C, tá certo? Ó, é uma questão que a banca pegou, né, situações da matemática básica e construiu a questão dentro da lógica. E trabalhou especificamente a tabela do condicional. Então, assim, você tem que ter as 5 tabelas na ponta da língua, tá certo? Perfeito. Vamos para a questão de número 7. Ó. Outra questão que você vai ter elementos da matemática dentro da lógica. Então, o que nós temos ali? Ó? Considere as seguintes proposições compostas. É o mesmo formato, só que agora, né, além da matemática, nós vamos ter situações de geografia, por exemplo, né, do nosso dia a dia. Vamos ver. Aí ele fala assim, ó, a única proposição que tem valor lógico verdadeiro. Agora só tem uma que é verdadeiro.
E ela não está trabalhando com exclusividade do condicional. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, ó, nós temos uma conjunção, certo? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, item 1. Olha só, 6 mais 8 é igual a 15. Falso, né? É igual a 14. Aí você tem aqui, ó, e... Olha a segunda parte. 10 é maior do que 12? Falso. Ou seja, na tabela verdade do E, F com F, nós sabemos que é falso. Então, não é o item 1. Vamos para o item 2. Olha só, nós temos aqui agora sendo aplicado, né, a disjunção inclusiva, que é o OU. A primeira parte, ó, o gato é um animal. Isso está correto, né? Verdadeiro. Aí você põe aqui, ó, ou... Agora aqui a outra parte. 5 é um número par. Aí já está falso, né? Só que, volte lá na tabela verdade do OU. Pela tabela do OU, V com F vai ser o quê? Verdadeiro. Então, o item que é verdadeiro é o item 2. Uma vez que a banca fala que vai ter apenas uma que é verdadeira. Então, pelas alternativas, já ficamos com a letra B. Mas vamos analisar as outras. Olha só. O item 3, aqui no caso, nós temos novamente sendo aplicado aqui, ó, a conjunção, que é o E. Ó, banana é uma fruta, tá vendo? Então, isso aqui está correto, verdadeiro. E 7 é menor do que 4. Aí já ficou falso, né? Pela tabela verdade do E, V com F, nós sabemos que é falso, tá certo? Maravilha? E vamos para o último item. Agora, mais uma vez aqui, ó, sendo aplicado a disjunção inclusiva. A afirmação aqui é: o Brasil fica na Europa, ou seja, isso está falso. Ou 3 que multiplica 4 é igual a 15. Isso também está falso. Sabemos que é 12. Pela tabela verdade do OU, F com F, nós sabemos que é falso, tá certo? Então, de fato, a única sentença que é verdadeira é a segunda sentença, tá certo? Perceba, é claro que eu fui pegando algumas questões apenas, mas questões nesse perfil que você está vendo aqui, como a 6 e a 7, a banca gosta bastante. Então, cuidado com isso, tá certo? Vamos prosseguindo. Questão número 8. Agora a gente mistura um pouquinho de negação e equivalência e tem as principais regras que você tem que levar para a sua prova. Nós temos aqui o seguinte, a questão 8. A negação, certo? Então, vamos lá. A negação da proposição. João é um técnico administrativo ou Carlos é jogador de futebol. Nós temos aqui o ou, certo? Então, vamos recordar aqui. O ou é o seguinte, você vai colocar assim, ó, disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva, que é o ou. Como que a gente procede para poder negar o ou? Então, são 2 passos. Primeiro, você vai trocar o ou pelo e. Então, primeira etapa, você vai trocar o ou pelo e. E a segunda etapa, você vai negar tudo, certo? Então, a primeira etapa, você troca o ou pelo e. E a segunda etapa, você vai negar tudo. Ué, sabendo disso, eu vou pegar aqui um exemplo pequeno, só para a gente ilustrar, certo? Imagina um exemplozinho pequeno assim, ó. Por exemplo, estudo, veja bem, estudo ou passo. Só esse exemplo aqui para que você aplique, principalmente para quem nunca viu, caiu de supetão aqui, ou já viu demais, está cansado e já sabe, ou alguém que está meio que confuso. Então, olha só, estudo ou passo, certo? O que acontece? O que nós temos que fazer? Você tem que trocar aqui, ó, o ou pelo e, certo? E aí nós temos aqui, ó, que negar a primeira parte e nós temos que negar a segunda parte.
Então, quando você aplica, vai ficar assim, ó. Não estudo e não passo. Só para você ter uma ideia, certo? Bom, feito isso, vamos para as alternativas. Primeira coisa, temos que trocar o ou pelo e. Vamos olhar as alternativas que fizeram isso. Olha só, a letra A trocou o ou pelo e corretamente. A letra B manteve o ou, então automaticamente já está falsa. A letra C trocou pelo e. E a letra D, né, manteve o ou seja, falso. Então, só com essa pequena análise, a gente já eliminou duas alternativas. Agora, temos que negar a primeira parte. João é um técnico. Para negar, nós vamos colocar o não antes do verbo. Então, vai ficar João não é um técnico. Olha a letra A. João não é um técnico, ou seja, a banca negou corretamente. Olha a letra C. João é um técnico. A banca não negou. Então aqui ficou errado, letra C ficou falsa, automaticamente a letra A é o item correto. Mas vamos ver a segunda parte. Carlos é jogador. Aqui a gente tem que negar, tem que ficar que Carlos não é jogador. Olha só, a letra A correta. Carlos não é jogador de futebol. A banca de fato negou corretamente, tá certo? Então é ter a regra e aplicar corretamente, tá? Vamos lá, vamos pegar a próxima questão. A questão 9 fala assim, ó, uma proposição equivalente a. Nós temos aqui, se João foi vacinado, então João não ficará doente. Está corretamente indicada na seguinte opção. Bom, nós temos aqui o seguinte, condicional. Vamos lá. Condicional. Nós temos duas regras de equivalência e as duas regras são muito importantes que você saiba. Vamos pegar por ordem que mais é cobrado. Regra 1. A regra 1 de equivalência do se então é o seguinte, são algumas etapas. Primeiro, você vai manter o se e então você vai manter o se e então, tá? Segunda etapa, você vai trocar a ordem. Olha só, você vai trocar a ordem das partes, certo? Você vai trocar a ordem das partes. E a terceira etapa, você vai negar tudo. Então, você tem que fazer esses três passos. Você vai manter o se então, vai trocar a ordem das partes, certo? E vai negar tudo. Beleza. Então, vamos pegar um exemplo pequeno. Olha só, se você tiver assim, ó, se estudo, então passo, certo? Se estudo, então passo. O que vai rolar aqui, ó? Pela regra, você vai pegar aqui o passo, vai trazer para o início e vai negar, mantendo o se então. Então, você vai colocar assim, ó, se não passo, percebeu? Aí você coloca, então, aí eu vou pegar o estudo e vou levar para o final e vou negar. Então, não estudo. Beleza. Então, veja bem, equivalência. Quando eu digo se estudo, então passo, é a mesma coisa que se não passo, então não estudo. Tá certo? Essa é a regra 1. Qual é a regra 2? Vamos recordar aqui, ó. A regra 2 é o seguinte. Você vai trocar, veja, trocar o se e então pelo ou. Então, você vai trocar o se então pelo ou. Você vai negar a primeira parte. Então, você vai negar a primeira parte, certo? E você vai manter a
segunda parte. Então, você vai trocar o se então pelo ou, vai negar a primeira parte e vai manter a segunda parte. Vamos pegar aqui o exemplo, tá? O mesmo exemplo, ó. Se estudo, então passo. Beleza. Vamos aplicar aqui essa regra. Então, nós temos que trocar o se então pelo ou, certo? Aqui, ó, a primeira parte, o que que nós vamos fazer? Nós vamos negar. Então, vai ficar assim, ó. Não estudo. No lugar do se, então, você coloca ou e a outra parte você mantém. Passo. Então, quando eu digo se estudo, então passo, é a mesma coisa que não estudo ou passo. Tá certo? Perfeito. Sendo assim, vamos para a questão. A frase é: se João foi vacinado, então João não ficará doente. Professor, qual regra que eu aplico? Aplica a primeira, se não for é a segunda. Mas olha a dica. Pelas alternativas, todas têm se então. Se todas têm se então, qual é a regra que mantém o se então? A primeira. Então é ela que vai acontecer. Então nós temos que pegar aqui, ó. A segunda parte, João não ficará doente. E nós temos que trazer para o início. Então, vou até começar a montar, ó. Se. Tá vendo que tem um não aqui? Para você negar, quando a frase já tem um não, lembre-se, você tem que tirar o não, tá? A frase que não tem o não e você tem que negar, você coloca o não antes do verbo. Mas se você pegou a frase e o não já está ali, quando você nega, você tira o não. Então tá ali, ó. João não ficará doente. Tira o não. João ficará doente. Mas você pode mexer um pouquinho, certo? Por conta para ficar coerente, né? Dentro da própria gramática. Ó, eu vou colocar assim, ó. Se João ficou doente, tá vendo? Eu peguei a segunda parte, trouxe para o início e nós negamos. Aí você coloca assim, ó. Então, aí você tem que pegar a primeira parte. João foi vacinado. Se você negar, vai ficar João não foi. Percebe? Então, você vai colocar João não foi vacinado, certo? Então tá aí, ó. Pegamos a frase e aplicamos a primeira regra de equivalência. Se você observar a letra A, já bate automaticamente, ó. Se João ficou doente, então João não foi vacinado, tá certo? Então, negação e equivalências é você ter aí na ponta da língua as regras. Muito bem. Então, fizemos aqui a questão de número 9. Recordamos ali a negação do ou, que é importante que você leve para a prova. Recordamos agora as duas regras de equivalência do se então, que a banca gosta bastante. Vamos para a questão 10. A questão 10 fala assim, ó. Considere a proposição. Luísa pedala 150 quilômetros ou não chega a tempo à festa. Aqui, novamente, a banca pede a negação do ou, certo? Como ela está pedindo a negação do ou, nós já recordamos. Primeira coisa, a gente tem que pegar o ou e trocar pelo e. Então, a gente vai olhar as alternativas e ver qual que já deu esse primeiro passo. Olha a letra A. A letra A manteve o ou seja, eu não preciso nem olhar o resto, já está falso, tá certo? Agora, olha a letra B. A letra B trocou pelo E corretamente. A letra C trocou pelo E corretamente. A letra D manteve o ou. Então, eu nem preciso fazer uma análise. Ela já fica automaticamente falsa, tá certo? Bom, agora é o seguinte, vamos lá. Eu tenho que, depois que você troca o ou pelo E, nega as duas partes. Vamos negar aqui a primeira parte, ó. Luísa pedala 150 quilômetros.
Quando você nega, vai ficar. Você tem que colocar o não antes do verbo. Luísa não pedala. Bom, olha aqui a letra B. Luísa pedala, ou seja, a banca não negou. Então a letra B já ficou falsa. Sobramos com a letra C, mas vamos ver se está realmente correto. Olha, Luísa não pedala, negou corretamente. A segunda parte, não chega a tempo à festa. Eu tenho que negar, né? Veja que já tem o não, certo? Já tem o não. Para negar, você vai tirar o não. Então vai ficar só chega a tempo. E foi justamente isso que a banca fez. Então, na letra C, a banca negou corretamente, né? Ficando, Luísa não pedala 150 quilômetros e chega a tempo à festa, tá certo? Muito bem. Vamos para a questão 11. Veja, a questão 11 vai pedir a negação. Só que agora é a negação do condicional, que é importante que você saiba também, ó. Se Carlos mora no Brasil, então Ana não fala japonês. Então vamos lá. Você vai colocar assim, ó, vamos recordar a regrinha. Tem uma só. Negação do condicional, certo? Qual é a sua regra? A regra é o seguinte: primeiro passo, você vai trocar o se e então, olha só, você vai trocar o se então pelo e. Então você vai trocar o se então pelo e. Depois você vai fazer o quê? Você vai negar a segunda parte. Você vai trocar o se então pelo e, você vai negar a segunda parte e você vai manter a primeira parte. Então, ó, você vai trocar o se então pelo e, você vai negar a segunda parte e você vai manter a primeira parte, certo? Beleza. O que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo pequeno, primeiramente. Se tiver algo assim, ó, se estudo, então passo, correto? Maravilha. Pela regra, você vai ter o seguinte: você tem que trocar o se e então pelo e. A primeira parte você vai manter e a segunda parte você vai negar. Então, aplicando a regra, você vai ter o seguinte: estudo e aí você nega. Não passo. Então, agora é negação, não é equivalência, tá certo? Bom, sabendo disso, nós temos que trocar o se então pelo e. Vamos para as alternativas ver quais fizeram isso. Olha só, a letra A fez, a letra B, a letra C e a letra D. Então, só com esse detalhe a gente não conseguiu eliminar nada. A primeira parte precisa manter. A primeira parte está aqui, ó. Carlos mora no Brasil. A gente tem que manter isso. Bom, olha a letra A. A banca negou. Carlos não mora. Falso. Então a letra A aqui já deu problema. Olha a letra B. Carlos não mora. A banca negou errado. Então, falso. Certo? Olha a letra C. Carlos mora. Então agora deu certo. E a letra D. Carlos mora. Deu certo. Ficamos com duas alternativas. A segunda parte nós temos que negar. Olha só. Ana não fala japonês. Para a gente negar, você tem que pegar aqui o não e eliminar. Vai ficar somente assim: Ana fala japonês, correto? Então veja, aqui na letra C, a banca não negou, ó. Ana não fala, ela manteve. Ou seja, aqui ficou errado. Então a letra C é falsa. Agora, olha a letra D.
Ana fala japonês. A banca negou corretamente. Então, ó, a frase era: se Carlos mora no Brasil, então Ana não fala japonês. Quando a gente nega, aplicando a regra, fica: Carlos mora no Brasil e Ana fala japonês. Tá certo? Maravilha? Então, aqui na questão 11, recordamos a negação do condicional. Vamos prosseguindo, então, para a nossa última questão. Aqui o problema fala, mais uma vez, ó, a banca gosta muito da negação, né? A negação do ou. Então, a frase é: Camila é advogada ou Bruno é analista técnico, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui o ou. Você sabe que o ou a gente tem que trocar pelo e. Vamos olhar as alternativas. Olha a letra A. A banca manteve o ou, então a letra A já ficou falsa. Olha a letra B. A banca trocou pelo e, ok. Olha a letra C. A banca manteve o ou, já ficou falso. Olha a letra D. A banca trocou pelo e, ok. Com isso, então, eliminamos duas. Aí nós temos que negar as duas partes. Então, aqui, ó, Camila tem que ficar que Camila não é advogada. Vamos lá. Olha a letra B. A banca negou corretamente, ó. Camila não é. Verdadeiro. Olha a letra D. Camila não é. Opa, a banca negou corretamente também. E aí nós temos que negar a outra parte. Bruno é analista. Então tem que ficar aqui Bruno não é analista. Por exemplo, olha a letra B. Bruno não é. Verdadeiro. Então, a alternativa correta, letra B. Olha a letra D. A banca, ó, Bruno é. A banca não negou, tá vendo? Então, de fato, a letra D ficou falsa, certo? E o item correto é a B. Então, tem ali, ó, a frase: Camila é advogada ou Bruno é analista técnico. Ela negada ficou: Camila não é advogada e Bruno não é analista técnico, tá certo? Perfeito? Bom, passamos então por todo o nosso material lindamente, né? Uma série de conteúdos bacana aí, certo? Né? A próxima aula também vai ser sobre a parte da lógica. A gente vai falar mais um pouquinho dessa parte aqui e os outros tópicos para frente. Então se preparem, a aula é um pouquinho mais extensa, porque tem alguns assuntos, né, que requerem um pouco mais de tempo para a gente trabalhar. Tá certo? Show de bola? Então refaça, entendeu? Pegue o material, refaça, tente fazer sozinho. Qualquer coisa, volte na aula que vai dando tudo certo. Beleza? Você vai ter sucesso aí na sua prova. Belezinha? Bom, no mais, eu te vejo na próxima aula. Até lá!